Pessoal, tem acompanhado bastante o canal do Centro Dom Bosco, onde eles falam muito sobre a monarquia do tempo da Idade Média, da época da cristandade, onde de fato o Cristo era o centro da humanidade, onde era uma época em que havia realmente uma profundidade espiritual, religiosa na sociedade como um todo, muito diferente, muito distante, aliás, quase que o oposto do que se vê hoje em dia. E essa discussão me despertou algum interesse sobre esses assuntos, é um assunto vasto para falar em um vídeo curto, mas é interessante pensar que realmente a república, como nós a vemos aqui no Brasil, a democracia, se ela realmente é o que se diz, ou se ela é relativa, né? E qual o real efeito que ela tem para o bem comum, o bem-estar de uma nação em geral. Eu sou um curioso do assunto, tenho pesquisado bastante. Comecei esse livro, até quero deixar como dica, muito interessante, do São Thomas More. Eu já fiz um vídeo sobre o São Thomas More no canal, para quem não assistiu, sobre um pouco sobre a vida dele, sobre o martírio dele, né, sobre a defesa da verdade e da fé, coisa que é muito que o pessoal do Centro do Bosco fala bastante, né? Esse livro Utopia, ele fala sobre uma sociedade ideal, sobre um país ideal, um país em que não hajam diferenças, em que tudo é dividido entre todos, em que não há fronteiras, enfim. Eu acho, lembra muito a questão desse governo mundial que teoricamente estavam tentando plantar na sociedade, e lembra muito a questão da música Imagine, do John Lennon, né? A música do John Lennon, que era uma música realmente muito bonita, muito bem feita, muito bem escrita, composta pelo John Lennon, mas ela tinha um ideal ali globalista, comuno-globalista, e a gente não se dá conta quando é mais jovem, né? Admira a música, cheguei a tocar um pouco ela no violão, mas ela não é uma música que realmente ela busca levar esse ideal, remeter esse ideal comuno-globalista de um governo mundial sem fronteiras, em que todos têm acesso a tudo e que tudo é de todos, onde não há a propriedade privada, onde o crime é relativizado, enfim. Uma sociedade que a gente sabe que não funciona, uma sociedade que o próprio nome do livro acabou baseando, essa palavra veio depois do livro, utopia veio depois desse livro, dada a relevância, a importância dele, então a palavra utopia ficou tudo que é utópico, é tudo que é imaginário, que é idealizado, mas não pode ser colocado de fato em prática, mas não é factível. Então esse mundo ideal que se coloca no comuno globalismo, esse governo mundial que tentou se idealizar, é um mundo fictício, é um mundo de ilusão. E agora com a vinda do Donald Trump, o que a gente percebe é que parece que está realmente tendo uma pausa nessa agenda comuno-globalista e está tendo uma agenda mais nacionalista, mais soberanista, em que vai ter um mundo mais multipolar e vão se respeitar os limites das nações a princípio, né? Então, para nós que temos um entendimento, uma visão, né, nós que temos esse conhecimento que o nosso professor Olavo de Carvalho nos deixou sobre os meios globalistas, as três vertentes de poder globalista, a gente vê que vai ter uma certa pausa, teoricamente vai ter uma pausa nessa agenda e tal. E esse mundo realmente é um mundo imaginário, um mundo ilusório, né? Então o pessoal do Centro do Bosco fala muito da monarquia da Idade Média, da cristandade, né, como um modelo ideal. E eles até, vendo essa posse do Trump, eu assisti um vídeo deles, eles falam que eles estão esperançosos, eles demonstram ali uma alegria, uma esperança de que o mundo pode retornar a uma época medieval, uma época da cristandade. Pelo menos é o que se denota, é o que se parece, o que a gente acaba vendo ali no comentário deles, o que se aparenta é que eles realmente estão esperançosos de que o mundo pode ainda ter um retorno à época medieval. Eu sinceramente acho muito difícil, e eu acho que eu até concordo que a monarquia da época da cristandade, da monarquia católica, né, as grandes monarquias católicas, que eram sim os reis, eram reis destinados por Deus, eu acredito nisso. Quero aprender cada vez mais sobre o assunto, mas estou aqui abordando com vocês, querendo crescer com vocês, e realmente eu acredito que essa era uma época de ouro, né? E eu acho que agora as coisas foram degringolando. Nós temos
outros meios, outros tipos de república, parlamentarista, semipresidencialista, enfim, tem outros, mas o fato é que a democracia enfraqueceu no mundo todo e né, eu acredito que sim, um mundo em que tivéssemos uma monarquia com estadistas designados por Deus seria sim um mundo muito melhor, um mundo em que havia valores realmente, verdadeiramente cristãos, familiares, e coisa que a gente não vê hoje. Então, esse mundo da cristandade, ele passou, acredito, dificilmente vai voltar, mas é claro que com o Trump, com a vinda do Trump, com a direita voltando ao mundo, existe uma maior liberdade de expressão, uma guinada mais para a liberdade religiosa, que vinha já sucumbindo também. Isso tudo que eu falo são coisas que a gente supõe, que a gente diz na teoria. Na prática, a gente ainda precisa ver. Mas eu recomendo a todos vocês, mais uma vez, já falei desse livro, é um livro espetacular, sobre o livro A Revolução dos Bichos, porque ele esclarece tudo, todo o sistema. E tem muitos outros livros, né? Tem Os Donos do Mundo também, o livro dos Donos do Mundo, da jornalista espanhola, um livro brilhante, também vai falar sobre isso. Então, os donos do mundo, o que eles são? Eles são aqueles que herdaram, depois dessa época da Idade Média da cristandade, eles herdaram os reinos da terra, através do poder financeiro. Então, eles que causam as guerras. E eles não estão na lista ali da Forbes dos maiores bilionários, eles não estão nessa lista do Elon Musk, do Jeff Bezos, né, do Bill Gates, eles não estão nessa lista, eles estão eles não aparecem, eles ficam por trás, nos bastidores, controlando tudo através das finanças, dos bancos, dos mecanismos financeiros do mundo, do sistema financeiro do mundo todo. Então, eles é que herdaram realmente, eles são os verdadeiros poderosos, que estão por trás das democracias, digamos assim. Então, eles precisariam ser vencidos, eles precisariam ser destruídos para que pudesse voltar a uma época de cristandade da Idade Média. Mas a gente sabe que, de acordo com os acontecimentos, os próprios sinais, as profecias que vêm acontecendo no mundo, as aparições de Nossa Senhora, o que está pintando, posso estar, quem sou eu para saber, né? Quem sou eu para dizer, mas o que está pintando é que não, é que as coisas tendem a avançar. Então, quanto mais a gente se informar, com informação enquanto é possível aqui nesse país, né? Esperamos agora que vá ter uma guinada de fato, mas enquanto é possível, procure se informar, procure pesquisar nas redes sociais, no Google, você encontra muita informação, muita veracidade a respeito. Tem muito conteúdo importante no YouTube, né? O Padre Paulo Ricardo, tem pessoas assim fantásticas dando uma direção, mostrando realmente a realidade, a verdade. Então, o mundo caminha realmente pelos sinais e tal para o fim dos tempos. Não é o fim do mundo, né? Seria a transição dos tempos. E aí sim uma volta a uma época em que Cristo é o rei, né? É o reinado de Cristo. Mas a gente não tem como cravar nada. Então a gente só tenta realmente esclarecer e mostrar para vocês que o caminho que as coisas estão seguindo e qual o caminho para se pautar melhor e se pautar melhor nos assuntos, estar mais bem informado e crescer como ser humano e tomar as melhores decisões em prol de si e da sua própria família. Um abraço a você.